vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Depois que lermos o texto, deixa a Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição da palavra de Deus e vai ficar mais fácil de entendermos o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram a uma aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Queridos, as irmãs escolheram um tema para este evento: meu lugar de honra. No primeiro dia nós estudamos o que é honra e estudamos os passos para a restauração da honra. Ontem nós ministramos debaixo da palavra como nos tornar um vaso de honra. Hoje eu quero falar especificamente mais sobre o tema: o meu lugar de honra. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos responder a pergunta: será que eu conheço o meu lugar de honra? E o texto que lemos aqui
vai nos responder esta pergunta. Eu preciso conhecer o meu lugar de honra. O texto vai nos trazer critérios, vai nos mostrar de que maneira eu posso conhecer o meu lugar de honra. Então nós vamos dividir o texto em algumas partes para entender estes critérios. A primeira parte vai do primeiro versículo ao versículo 17, quando nós vemos que o texto começa dizendo: e no mesmo dia. Que dia? Quando olhamos para o capítulo, no início do capítulo, vai dizer: no dia da ressurreição, no domingo, nesse mesmo dia, estavam 2 discípulos saindo de Jerusalém e indo para Emaús. A Bíblia vai nos dar uma medida de comprimento usada na época, que atualizada é aproximadamente 11 quilômetros. Escute isso, preste atenção. 2 discípulos, frustrados, desanimados, porque Jesus tinha morrido, e agora eles saem de Jerusalém, eles vão para Emaús, eles vão caminhar 11 quilômetros, no mesmo dia, no dia da ressurreição. E nesses versículos que lemos do 1 ao 17, há algo muito especial aqui. O texto vai nos dizer que Jesus se aproxima deles. E o texto vai dizer que o próprio Jesus conversa com eles. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam como com os olhos fechados. E a primeira resposta que nós aprendemos aqui nesta noite é: para conhecer o meu lugar de honra, eu preciso estar com os olhos abertos. Escute isso. Eu preciso ter os olhos abertos. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar nessa primeira parte. Jesus chega e fala assim: o que é que vocês estão falando entre vocês? E por que vocês estão tão tristes? Jesus está ensinando para eles que as palavras são úteros férteis. Elas vão gerar algo em nós. O que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Jesus estava ensinando: aquilo que vocês estão falando está gerando em vocês mais tristeza, mais dor. Estas palavras estão produzindo isso em vocês. Nós precisamos entender uma coisa que a Bíblia nos ensina, queridos. Escute isso. A Bíblia nos ensina que nós somos seres tricotômicos. Nós somos um espírito que tem uma alma dentro de um corpo. O espírito é a parte que nos conecta a Deus ou a demônios ou a espíritos imundos. A alma é a que podemos ver. Escute isso. Só que o espírito e a alma e o corpo, enquanto estamos vivos, eles estão entrelaçados, eles estão ligados. Eles não conseguem se separar. Escute isso. É por isso que os médicos vão falar em doenças psicossomáticas. Você pode estar com a alma doente, mas então o teu corpo também fica doente. Ou você pode estar com um problema no corpo, e porque o problema demora muito, a tua alma pode ficar doente. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Agora escute. Só que a Bíblia vai nos dizer que existe uma única arma que é capaz de separar o espírito da alma. Porque nós, queridos irmãos, somos seres muito almáticos. Nós queremos sentir. E até mesmo nos nossos cultos, alguém diz: eu não senti nada. E outro diz: eu preciso sentir. Porque nós somos almáticos. Mas os nossos sentimentos, muitas vezes, eles nos enganam. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então,
o espírito diz a nós: confia, mas a alma diz: estou com medo. O espírito diz para nós: tenha fé, e a alma diz: não vai dar certo. Como é que nós saímos desse enlace? A Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus que existe uma arma. A palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais aguda que uma espada de 2 gumes, penetra na divisão das juntas e medulas e separa o espírito da alma. Então a única coisa que é capaz, a única palavra que é capaz de separar o espírito da alma e fazer com que a gente pare de pensar com a alma e comece a pensar com o espírito, é a palavra de Deus. E é por isso que eu quero repetir o que Paulo exortou a Timóteo e a todos que me ouvem nesta noite: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Prega a palavra, é a palavra que separa. Aleluia! Paulo vai dizer a Timóteo: não seja seduzido por estes modismos, teologia coach, teologia da prosperidade. Não seja seduzido por isso. As pessoas vão querer isso, as pessoas têm comichão nos ouvidos, mas tu, Timóteo, prega a palavra, porque é a palavra. A única coisa que abre os nossos olhos é a palavra de Deus. Você quer conhecer o teu lugar de honra? Você precisa ter os olhos abertos pela palavra, pela Bíblia. Então o Senhor continua falando com eles. E na segunda parte do texto, que vai do versículo 18 ao versículo 19, quando o Senhor Jesus pergunta o que eles estão falando, Cleopas vai responder: você por acaso é peregrino aqui? Porque os olhos ainda estão fechados. Você por acaso ainda não sabe o que está acontecendo? E no versículo de número 19, Jesus vai perguntar: o que é que está acontecendo? E eles vão dizer as coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. E ele vai dizer: ele foi um varão poderoso em obras e palavras. Ele foi um grande profeta. Escute. Para você conhecer o teu lugar de honra, primeiro, você precisa abrir os olhos. Segundo, você precisa conhecer o dono do lugar. Escute isso. Você precisa conhecer o dono do lugar. Cleopas e o seu amigo eram discípulos, mas ainda não conheciam o dono do lugar. Quando eles dizem que ele era profeta, sim, também era. Mas o islamismo também acha que Jesus é um profeta. Cleopas não conhecia o dono do lugar. Jesus não é um simples profeta. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos e João disse: ele tinha os cabelos brancos como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, na sua boca
uma espada aguda de 2 gumes. João cai no chão e Jesus diz: não temas, sou eu, morri, mas estou vivo. Tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus é o dono de tudo. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro da história. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Olha, babá, conheça Jesus, o dono do lugar de honra é Jesus. Dedique a sua vida a conhecê-lo. Se você quer conhecer o lugar de honra, em primeiro lugar, você precisa ter os olhos abertos. Em segundo lugar, você precisa conhecer o dono do lugar. Em terceiro lugar, versículo de número 20, Cleopas continua falando como os principais dos sacerdotes e os príncipes mataram, crucificaram. Mais um erro do discípulo. Se você quer conhecer o seu lugar de honra, você precisa conhecer a sua obra redentora. Não foram os sacerdotes que mataram Jesus, escute isso. Você se lembra? Jesus está indo ao Getsemane. Chega no Getsemane, diz aos seus discípulos: fiquem aqui comigo, a minha alma está triste até a morte. Eu vou me retirar para orar. E quando ele começa a orar, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Quando ele se levanta, lá vem Judas Iscariotes, o traidor, com todas aquelas pessoas com varapaus para prender a Jesus. Pedro, muito afoito, tira a espada e corta a orelha do soldado Malco. Jesus olha para Pedro e diz: você não está entendendo nada. Se eu quisesse, Pedro, eu levantaria um dedinho mínimo neste lugar, e o meu Pai enviaria para cá miríades de anjos. O que Jesus estava ensinando para Pedro é: não são eles que estão me levando, sou eu que estou me entregando. Aleluia! A obra redentora do dono do lugar. Qual era o cálice? Jesus não queria beber. Eu te pergunto, qual era o cálice? O cálice era o beijo da traição de Judas. O cálice foi quando eles levaram Jesus, tiraram a sua roupa, cuspiram no seu rosto, bateram na sua cabeça. O cálice foi quando eles tiraram a capa, entregaram Jesus aos soldados romanos. 2 soldados, provavelmente com flágio na mão, um chicote com cordas de couro. Provavelmente cada um tinha 3 cordas na ponta, com pedaços de pedra e de osso. Amarraram o Senhor Jesus. Um ficava de um lado, o outro ficava do outro. Quando um chicoteava, o outro esperava para fazer a mesma coisa. Se foram 39 chicotadas, foram 117 feridas no corpo do Senhor Jesus, arrancando pedaços de pele, arrancando o couro, derramando sangue, transformando Jesus numa bola de sangue. Será que este era o cálice que ele não queria beber? Teceram uma coroa de espinhos, 12 centímetros cada espinho. Perfuraram a sua cabeça. Então o levaram para caminhar pelas ruas de Jerusalém.
carregando a cruz. Onde estava aquele povo que uma semana antes ovacionava Jesus? Onde estava o povo que gostava tanto do movimento que Jesus trazia? Mas agora ele está recarregando a cruz e agora ninguém mais quer vê-lo. Levam o Senhor Jesus. E então lá no Gólgota, agora colocam ele sobre uma cruz. E aqueles pregos gigantes nas suas mãos e nos seus pés. A cruz é levantada. Ele olha para baixo e encontra poucas mulheres fiéis. Apenas João estava lá. Será que esse é o cálice que ele não queria beber? A zombaria daqueles que passavam e diziam: você não disse que ia fazer isso e aquilo, desce da cruz agora. E eu quero dizer para você nessa noite, esse não era o cálice que Jesus não queria beber. Mas de repente, ele levanta a sua cabeça e ele vai bradar: Deus meu, por que me desamparastes? E este era o cálice que Jesus não queria beber. Um mistério que nós não conseguimos compreender. O pai precisou virar as costas para o filho. Sabe por quê? Porque o meu pecado, o teu pecado, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O pai precisou virar as costas, porque ele resolveu punir o justo para não punir a mim e a você. Cada um de nós merecíamos o castigo eterno. Cada um de nós merecíamos ser rejeitados por ele. Mas porque ele nos amou primeiro, porque antes da fundação do mundo ele nos escolheu. Um juiz justo não pode deixar um condenado sem punição. Eu quero que você entenda isso. Como a justiça santa de Deus, ele tinha que punir o pecado. Ele escolheu punir o próprio filho. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? A obra redentora do dono do lugar de honra. A obra redentora do dono do lugar de honra. Se você quer conhecer o teu lugar de honra, os teus olhos têm que ser abertos. Você precisa conhecer o dono do lugar. Você precisa conhecer a sua obra de redenção. Versículo de número 21. E agora Cleopas, terminando o discurso, vai dizer: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Demonstrando toda a sua frustração. Demonstrando a frustração das suas expectativas. A síndrome de Herodes. Sabe o que é a síndrome de Herodes? A Bíblia vai dizer que Herodes queria muito ver Jesus, porque tinha ouvido falar muito de Jesus. Sabe por que Herodes queria ver Jesus? Para ver os sinais. Para Herodes, Jesus não fez sinal nenhum. O Senhor está falando com a sua igreja nesta noite. Qual é a sua expectativa em servir a este Deus? E se a sua expectativa
não for saciada, e se não for do jeito que você planejou, e se não é como você espera, cadê a fidelidade do povo de Deus? Expectativas egoístas. Se você quer conhecer o seu lugar de honra, você precisa ter as mesmas expectativas que Ele. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Escute isso. 2 discípulos, dois. Quantos discípulos? Jesus já tinha ressuscitado. E Ele foi lá naquele caminho, por causa de 2 discípulos. Você consegue perceber a atenção que Ele te dá? O amor que Ele tem pela sua vida, pela sua história? A preocupação dEle, 2 discípulos frustrados e o Rei do Universo para ensiná-los. Oh, louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Se você quer conhecer o lugar de honra, você precisa ter a expectativa correta. Versículos 22 a 28. Então nós vamos ver aqui a resposta de Jesus. E Jesus vai dizer para eles: vocês estão muito tardios em aprender. Vocês não sabem que toda a lei de Moisés, que todos os profetas e escritos, que todo o Antigo Testamento já havia profetizado tudo isso que ia acontecer? Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Vocês ainda não entenderam o manual. Quem quer conhecer o lugar de honra precisa conhecer o manual para ir para lá. E o manual, que é a palavra de Deus, ela tem como centro a pessoa bendita do Senhor Jesus. Você olha para Gênesis, Ele está lá. Olha para Êxodo, Ele está lá. Ele está lá em todos os livros. Ele é o centro da Bíblia Sagrada. Foi Ele que lutou com Jacó. Foi Ele que levantou o exército de Josué. Ele estava lá no deserto com Moisés. Ele estava no monte quando o monte fumegava. Ele está em todas as páginas. Mas então por que a gente não lê? Mas então por que a gente não se dedica em estudar? Honestos e tardios. Estude esta palavra. Leia na sua casa. Ensine para os seus filhos. Ensine para os seus netos. Mostre Jesus na Bíblia Sagrada. Aleluia, louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Tem alguém por aí dizendo que nós somos o centro. Tem alguém aí dizendo: coração de Deus, você é o centro. O centro é Jesus, escute isso. Não se engane, o centro é Jesus. Tudo foi feito para a glória dele. Tudo foi feito para ele e para a glória dele. O centro é Jesus. Se você quer conhecer o seu lugar de honra, você tem que ter os olhos abertos.
Você precisa conhecer o dono do lugar. Você precisa conhecer a sua obra de redenção. Você precisa ter a expectativa correta. Você precisa entender o manual. Versículos 29 a 31. Nós vamos ver então que o Senhor começa a abrir as escrituras. Enquanto eles estão andando, Ele vai mostrando para eles que Ele está em toda a escritura. Quando eles chegam, depois de 11 quilômetros, então Ele faz como que vai para outro lugar. E eles dizem, não, a conversa está tão boa, fica conosco, entra aqui. Ele entra na casa, os olhos ainda estão fechados. Mas quando Ele entra na casa, e agora eles vão ter comunhão. Agora eles vão partir o pão. Quando o Senhor Jesus dá graças e parte o pão, os olhos deles são abertos. Eles enxergam Jesus. Jesus desaparece. Eles olham um para o outro, e o que um diz é claro, o nosso coração ardia quando Ele falava da palavra. O coração não parava de amar. É Ele. Se você quer conhecer o seu lugar de honra, você precisa aprender onde a comunhão começa. Escute, eu já estou terminando. Nós queremos muito o extraordinário de Deus, mas nós não cuidamos do ordinário. O partir do pão, a comunhão, lá dentro da nossa casa. Hoje eu estou aqui em evidência nesse púlpito. Amanhã eu volto para minha casa, para o ordinário. Amanhã eu entro lá e encontro a minha família lá. Aleluia. 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 E eu preciso mostrar a minha comunhão no ordinário, nas coisas mais simples, no lavar de uma louça, no servir uma xícara de café, no arrumar a mesa no domingo para os filhos sentarem em volta, no passear com os amigos, no ordinário, na comunhão. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Você precisa aprender onde a comunhão começa. Dentro de casa. Dentro da tua casa. E por fim, versículos 32 a 35. Quando eles reconhecem o Senhor Jesus, então eles se levantam. Eles têm a convicção, Ele ressuscitou. Eles acabaram de andar 11 quilômetros. Eles não dizem assim, vamos deitar e dormir, amanhã a gente vê o que faz. Não. Sabe o que eles fazem? Eles se levantam na mesma hora e voltam os 11 quilômetros. Porque agora eles têm uma boa nova. Porque agora eles têm uma boa notícia. Porque agora eles precisam proclamar. Eles precisam ver os seus irmãos e gritar: ressuscitou! Está vivo! Para conhecer o seu lugar de honra, você precisa se mover na direção dele. Escute isso. Escute isso, eu quero terminar. Ninguém consegue se salvar sozinho. Ninguém se salva
É a doutrina mais básica do cristianismo. Nada que eu faça ou que você faça consegue garantir a tua salvação. A salvação é só pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Mas depois de salvos, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ir em direção daquilo que o Senhor nos prometeu. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Se você quer conhecer o seu lugar de honra, você precisa se movimentar. Você precisa ir na direção dele. Para experimentar. Para provar as promessas de Deus. Eu quero terminar lembrando o que João experimentou. Ele viu um pouquinho do lugar de honra. Capítulo de número 4 do livro de Apocalipse. Diz a palavra do Senhor. João viu uma porta aberta no céu. E uma voz como som de trombeta que havia falado com ele anteriormente. A voz dizia: sobe aqui. Eu quero te mostrar o lugar de honra. Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. João disse que no mesmo instante ele se viu arrebatado em espírito no céu. E no céu ele viu um trono. E no trono um sentado nele. Um com aspecto de jaspe de sardônica. Havia o arco atrás do trono. Na frente do trono mais 24 tronos. Com anciãos sentados nele. Vestido de vestes brancas com coroas na cabeça. Do trono saíam vozes, relâmpagos de trovões. João olha e vê no meio do trono 4 seres viventes. Um com aspecto de leão. Um com aspecto de novilho. Um com aspecto de homem. Um aspecto de ave como quem vai voar. Eles tinham 6 asas e olhos por todas as partes. Quando João olha, esses 4 seres viventes estão na frente daquele que está sentado no trono. 24 horas sem parar, adorando e dizendo: Santo, 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 aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Abagabás. Enquanto eles adoram, os 24 anciãos depositam as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. E começam a adorar dizendo: Tu és digno de ser adorado, porque criaste todas as coisas, e que tudo que foi criado só foi criado por Tua vontade. Capítulo de número 5. João vê aquele que está sentado no trono. Na sua mão direita ele tem um livro, escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Então João vê um anjo muito forte bradando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? João começa a chorar, porque não encontrou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não é digno de abrir e nem de olhar para ele. Um ancião se aproxima de João e diz: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. João olha e vê no centro do trono um cordeiro com aspecto como se estivesse morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O cordeiro se aproxima daquele que sentado no trono, toma o livro nas suas mãos
E quando ele faz isso, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, que têm em uma mão uma harpa, e na outra taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, adoram o Cordeiro que pegou o livro, aleluia, e cantam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de ser adorado, porque morreste e compraste para Deus povos de toda tribo e nação, e os tornaste reis e sacerdotes para reinar com Ele. Quem quer esse lugar de honra? Quem ainda se delicia com esse lugar de honra? Quem ainda imagina o céu? Quem ainda deseja o céu? Aleluia. Fique em pé, igreja do Senhor. Aleluia. 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 Eu quero orar para agradecer. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos orar unidos nesta igreja tão respeitosa, pastor, que não saíram do lugar. Obrigada. Nós vamos orar unidos para louvar ao Cordeiro e para dizer a Ele que nós estamos ansiosos pela sua volta. Estamos ansiosos para chegar nesse lugar de honra. Levante a sua mão, igreja do Senhor. Adore ao Senhor nesta noite. Adore a Ele, porque Ele te remiu, Ele te comprou. Adore porque Ele te chamou, te santificou. Adore a Ele pelo que Ele está fazendo na tua vida. Adore porque Ele vai voltar. Adore porque Ele vem nos buscar. Adore porque nós vamos estar com Ele pela eternidade. Oh, aleluia, amado Espírito Santo. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque somos igreja. Te louvamos porque o Senhor nos encontrou. Obrigada pelo privilégio de ser sua, Senhor. De pertencer ao Senhor. De estar guardado por Ti, Pai. Obrigada pela salvação, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Obrigada pela promessa santa da sua volta. Nós ansiamos por Te ver, Jesus. Nós ansiamos por ver o Senhor. Nós ansiamos por Te abraçar. Nós ansiamos por esse dia em que a noiva triunfante encontrará com o noivo. Olha para essa igreja de Bagé. Olha para a tua noiva aqui em Bagé. Olha para os teus filhos, Senhor, para esta obra. Paizinho querido, vem abençoar. Vem fortalecer. Vem santificar. Vem alinhar, vem realizar a obra por completo, Pai. Abençoa os obreiros, abençoa os líderes. Oh, Paizinho querido, continua trabalhando no meio da igreja de Bagé. E quem sabe, Senhor, naquele grande dia, eu vou olhar para esse lindo coral, aleluia. Nós vamos olhar umas para as outras e vamos dizer: conseguimos,
nós chegamos, nós estamos aqui. Aleluia, glória a Jesus. Te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diz: nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse lugar de honra, nós vamos chegar lá. Aleluia.